Olá, alunos! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. A gente vai agora para português, tá certo? Então, já peguem o livro de vocês, abram lá na página 33, certo? Na página 33 vai ter lá o texto Continuação sobre as 12 princesas, a parte 2. Então, eu percebi na correção dos livros que tiveram alunos que não fizeram, certo? Então, aqueles que não fizeram, faz agora, porque aí a gente já finaliza essa etapa, né, da correção anteriores, tá bom? E na página 43, a gente vai ter um novo assunto que se chama frases, certo? Então, o que seria isso? Essas frases, nada mais, nada menos, tem a ver, na verdade, com pontuação. Então, a gente vai ver que existem tipos de frase. E esses tipos de frase existem por causa do tipo de pontuação que a gente usa, certo? Que é facinho identificar. Quem conseguiu pegar a primeira aula sobre pontuação, que fala sobre ponto final, exclamação e interrogação, não vai ter dificuldade nenhuma com isso, tá bom? Mas antes, eu queria pegar aqui para vocês, na Bíblia, Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Vou ler 2 versículos para vocês, certo? Que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esses 2 versículos aí, eu li apenas os 2 versículos, mas se vocês forem ver, né, todos os 10 mandamentos, vocês vão ver que os 10 mandamentos, ou ele vai ser uma frase declarativa afirmativa ou uma declaração negativa, certo? Então, Deus vai estar lá declarando, falando para o povo dele o que o povo deve fazer ou que não deve fazer, certo? Então, vai ter uma declaração dele tanto afirmativa quanto positiva. Qual dessas duas aí, nessas 2 leituras que eu fiz, desses 2 versículos, qual é a afirmativa e qual é a negativa? A afirmativa vai ser a primeira, onde Deus está declarando que Ele é o maior, Ele é dono de tudo, certo? Então, quando ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ele está declarando que ele é único, certo? Ele está fazendo uma declaração falando sobre ele. E já no versículo 2, né, quando diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, ele está usando um não na frente. Então, quando a gente tem um não em uma frase, então ela se torna uma frase negativa, tá certo? Então, aqui só para a gente aqui relacionar. Então, declarativa, como eu já falei, a gente vai estar declarando alguma coisa, a gente vai estar apenas falando alguma coisa. E na frase onde a gente declara alguma coisa, a gente apenas fala alguma coisa, a gente viu lá que normalmente a gente vai pontuar com o ponto final na frase. E aí vai ter a diferença nas frases, onde vai ter as frases que vai ser afirmativa e nas frases que vão ser negativa. Então, a negativa, ela vai ter sempre um nãozinho lá. Sempre um não, tá? Então, um exemplo de uma frase declarativa afirmativa. Eu gosto de sorvete. Eu declarei uma coisa sobre mim. Não perguntei nada, não tive nenhum espanto, nenhum tipo de sentimento. Então, só declarei, eu gosto de sorvete. Ponto final, certo? Já na frase declarativa negativa, vai ter o não. Então, eu posso usar a mesma frase aqui. Eu não
gosto de sorvete. Olha, vocês vão ver que são a mesma frase. A diferença delas é que uma vai ter um não e a outra vai estar apenas informando que eu gosto, certo? Então, ambas são frases declarativas. O que vai diferenciar se ela vai ser afirmativa ou negativa vai ser o não. Se aparecer o não, então é uma frase negativa. Ok até aí? Então vamos lá. A gente vai ter a gente vai ter também frases interrogativas, tá certo? Frases interrogativas. Então a gente já tinha visto lá, quando a gente estudou pontuação, o que são frases com pontuação de interrogação. São perguntas. Então, uma frase interrogativa vai ter lá sempre a minha interrogação. Ó. Sempre vai ter a minha interrogação. E a interrogação eu uso para o quê? Para fazer perguntas, tá certo? Então, um exemplo aí de uma frase interrogativa. Ok? Um exemplo de uma frase interrogativa. Vamos na biblioteca. Vamos na biblioteca. Então, uma interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta ao meu colega, ao meu pai ou à minha mãe. Eu estou perguntando a alguém. Estou chamando alguém para ir comigo, né, na biblioteca. E quando tem a interrogação, gente, eu chamo que essa frase é uma frase interrogativa direta. Eu estou sendo direta, eu não estou enrolando muito não para chamar alguém para ir na biblioteca comigo, tá certo? Só que existem as interrogativas que elas terminam com um ponto final. Essas perguntas que terminam com um ponto final, normalmente a gente sempre faz, né, uma introdução antes para colocar o porquê. O porquê normalmente fica lá no meio da frase, certo? Então, uma frase que ela é interrogativa e que ela não é direta, o porquê ele vai ficar ali no meio da frase. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui todo, certo? Porque o meu espaço é pequeno, mas eu vou falando para vocês. Um exemplo que a gente pode usar é: gostaria de saber, olha só como é que eu estou fazendo a pergunta. Gostaria de saber por que você não vai para a casa da sua mãe. Vocês percebem que o porquê ele está no meio da frase, ele não está lá no início, certo? Então, gostaria de saber por que você não vai para a casa da sua mãe. Se eu quisesse ser direta, eu dizia, por que você não vai para a casa da sua mãe? Eu estaria sendo direta, não é isso? O porquezinho vinha na frente, eu não precisava botar esse gostaria de saber, tá certo? Então, quando vem todo esse processo na frente, para depois vir um porquê, é porque é uma frase interrogativa indireta, tá bom? E quando é uma frase interrogativa indireta, ela não termina com a interrogação, ela termina com um ponto final, ok? Até aí? E a última é uma frase exclamativa. Ora, a gente já viu que exclamação a gente usa em sentimentos, né? Como medo, susto, terror. Então, quando tiver exclamação, vai estar esse suspense, esse medo, esse grito, esse susto, tá? Então, um exemplo aí. Que dia lindo! Que dia lindo! Certo? Então, uma surpresa para mim. Eu estou, né, surpresa com o dia. Ora,
O dia iria chover, estava na previsão que iria chover, e de repente o dia lindo, ensolarado, certo? Então, exclamação. Então, quando tem a exclamação, é porque é uma frase exclamativa, tá bom? Então, aí eu botei só uns exemplozinhos para a gente fazer um quiz bem rapidozinho para ver se a gente consegue identificar, certo? Essas frases que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, vamos lá. Que noite linda! Olha só, está escrito que noite linda. Então, se está dizendo que noite linda, terminando com exclamação, só pode ser uma frase exclamativa. Então, vou colocar aqui a letra C, exclamativa, tá? Próxima frase. Eu não quero comer. Percebam que a gente vai ter 3 frasezinhas aí com ponto final. Essa e essa. E aí, ó, eu não quero comer. A gente agora vai ter que identificar se a frase ela é uma frase declarativa. Se ela for declarativa, ela vai ser afirmativa ou negativa? Ou ela pode ser também interrogativa, né? Então, quando é uma pergunta indireta, a gente já sabe que termina com ponto final. Mas aqui, ó, a gente já identificou de cara que tem não. Que tem não. Então, a gente aqui vai usar a letra A. Vai ser uma frase declarativa, né, na negativa, ok? E aqui a gente vai ter, olha só, a próxima frase. Gostaria de saber por que você não vai para a festa. Então, esse porquê que tem aqui, ele já está mostrando que é uma interrogativa, tá certo? Então, é uma frase interrogativa. Então, eu vou colocar aqui a letra B. Só que lembrando, tá, gente? Ela é uma frase interrogativa indireta, certo? Porque ela não pergunta aqui, por que você não vai para a festa? Ela poderia perguntar direto, né? Por que você não vai para a festa? Aí seria interrogação. Mas ela antecede, né, palavras antes do porquê. Gostaria de saber por que você não vai para a festa. Então, nesse caso aí, pergunta, né, que é interrogativa, mas que é indireta. Então, terminou com ponto final, tá certo? Mas aqui vai ser B, da interrogativa, tá certo? Aqui, ó, próxima frase. Vou dormir. Terminou com ponto final. Pronto, vou dormir. Apenas isso. Então, vou dormir. Terminou com ponto final. Não tem porquê, nem tem não. Então, vai ser uma frase declarativa afirmativa. Então, aqui, ó, letra A. Só não esquece que ela é afirmativa, tá? Declarativa afirmativa. E aqui, ó. Por que você está chorando? Vê a diferença daqui para cá? Ambas são interrogativa. Ambas. Porém, vai ser indireta e aqui vai ser direta. Porque já começou com o porquê. Por que você está chorando? Tá certo? Então, aí, ó. Fiz os exemplozinhos para a gente tirar as dúvidas. Faça uma atividade tanto da página 43. A página desse exercício começa na 43 e finaliza na 44, tá bom? E não esquece, aqueles que não fizeram a página 33, falando sobre as 12 princesas, finaliza agora. Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau!